Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Como avaliar uma criança que não fala? Esse é o tema da nossa live agora. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vai ficar nessa live quem ama criança, quem ama atendimento infantil, né? Porque nós fonoaudiólogos que atendemos crianças, a gente precisa saber o que fazer com uma criança que não fala, porque tudo começa aí numa queixa, né? E aquela queixa onde os pais chegam pra gente falando, meu filho ainda não fala, né? Ou então não fala nada, fala pouco. Por onde começar? Como avaliar essa criança que não tem fala? E o que falar para os pais? Por onde começar? Né? É um dos assuntos assim que eu mais amo. Verdade, Ju, faltou. Deixa eu apagar aqui. Como avaliar uma criança que não fala? Compartilhem a live, pessoal, para que mais fonos cheguem a tempo de pegar tudo do início. Como avaliar uma criança que não fala? Por onde começar? E comentem para mim quais são as dificuldades que vocês têm em relação a isso. É fácil para vocês avaliar uma criança que não fala, né? Eu sou Larissa Lemos, fonoaudióloga infantil. Atuo já há quase 12 anos como fono, mas exclusivamente há 7 anos que eu me dedico ao atendimento infantil. Desde a fala, linguagem até ao processamento auditivo central, tá? Então, eu tenho uma missão aqui nesse Insta, que é ajudar fonoaudiólogos a se tornarem referência no atendimento de fala e linguagem infantil. E claro, que cada vez mais famílias possam ser ajudadas através de nós, da nossa profissão, né, gente? Que é a coisa mais linda do mundo, a gente poder ajudar uma criança a se comunicar, ajudar uma família a se comunicar melhor com a criança. Então, quando uma criança não fala, o nosso primeiro ponto é mostrar para a família o quanto que a fala ela é uma consequência da comunicação. Muito mais importante do que a fala é a comunicação. A fala é a cereja do bolo, como muita gente fala, a gente mesmo usa muito esse jargão, essa expressão, né? Podemos dizer assim. Mas por quê? Porque realmente a fala, ela é o que dá identidade para uma pessoa. Então, os pais têm toda a razão em se sentirem preocupados, em quererem a fala. O sonho da mãe é ouvir mamãe, o sonho do pai. E a fala, ela vai proteger essa criança também, né? A fala, além de dar uma identidade para a criança, para esse indivíduo se desenvolver em sociedade, protege, porque a criança consegue falar o que está sentindo, o que está acontecendo. Então, muitas vezes, os pais, eles não sabem dizer por que eles querem tanto que a criança fale, né? Eles chegam com tanta expectativa e ansiedade, e o nosso primeiro ponto é mostrar para os pais que tem outras formas dessa criança se comunicar e que às vezes ela já está se comunicando, só que os pais não estão conseguindo valorizar isso. E aí, é claro, é tudo com jeito que a gente tem que ir mostrando, porque o mais importante num processo terapêutico é o quanto que os pais entendem do nosso trabalho, entendem do quanto que a gente sabe, pode ajudar essa criança para que a gente caminhe juntos, certo? Então, aqui nessa live, a gente pode falar ficar horas falando, a gente pode falar só das questões extrínsecas a essa criança, que vai envolver isso que eu falei, o raciocínio dos pais, o sentimento dos pais, a expectativa, como os pais estão estimulando, e os fatores intrínsecos à criança.
Então, uma criança que não fala, nós precisamos pensar que tem 2 caminhos a se seguir e que nós vamos precisar percorrer estes 2 caminhos, certo? Os fatores que estão atrelados à própria criança, do neurodesenvolvimento dela biológico, genético, orgânico, certo? O que é intrínseco a essa criança e o que é extrínseco. A forma como essa criança é estimulada, os estímulos que essa criança recebeu, entendeu? Como ela está processando esses estímulos, enfim. Então, a gente tem que estar o tempo todo para saber o que fazer e como estimular uma criança que não fala. A gente precisa pensar nestes 2 caminhos. Faz sentido isso, pessoal? Estes 2 caminhos. Tudo começa com estes 2 caminhos, certo? O que é intrínseco à criança e o que é extrínseco. Então, a partir do momento que uma criança chega para você que ela não fala, o seu primeiro ponto e partida é olhar para o que pode estar impedindo essa criança de receber as informações, certo? Do ambiente, desses fatores extrínsecos. Se tem algo orgânico e sensorial que está impedindo ela. Quais seriam estes aspectos? Aspectos visual, ela tem alguma deficiência visual, ela tem alguma dificuldade no processamento visual, na audição, que é uma das áreas, né, principais nossa de atuação. Essa criança ouve bem, ou ela tem muita otite, ela tem muita secreção, essa criança respira bem, essa criança come bem, certo? Então, a gente vai observar. Muitas vezes é possível a gente identificar esses fatores, outras vezes não. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, atualizar todos os exames da criança, observar a língua, se tem frênulo encurtado. Estando tudo ok quanto a isso, a gente vai observar os fatores extrínsecos a essa criança. Como foi o desenvolvimento dela com a família, tudo isso. Agora, falando na prática clínica, pessoal, eu gosto de abreviar esse tempo. Eu gosto de mandar um questionário online para os pais, para já saber muita coisa do que a criança passou. Para quando essa criança chegar no meu consultório, eu possa ver outros aspectos dela que estão relacionados diretamente ao desenvolvimento intrínseco dela, certo? Então, a parte extrínseca, histórico, tudo que aconteceu, se possível, sempre adiantem isso, tá? Porque a gente ganha tempo nessa primeira consulta. Essa primeira consulta já tem que ser um divisor de águas e um norteador para os pais. Mesmo que essa criança talvez não siga com você em terapia. No primeiro encontro, a gente já tem que ajudar os pais a se comunicar melhor com essa criança. Então, a criança não fala, mas como eu vou ensinar os pais a se comunicar melhor com essa criança? Esse é o nosso objetivo já na primeira consulta. Até porque, a partir do momento que as pessoas passam a se comunicar melhor com essa criança que não está falando, ela passa a reagir melhor, ela passa a aprender melhor as habilidades necessárias para falar. E aí a gente começa a ver a evolução dela, certo? Então, vamos pensar no que é intrínseco à criança, certo? O que é intrínseco? Vamos pensar que isso aqui é a criança, ó. A criança chegou até você. Por onde a gente começa a observar para uma criança falar, né? Ela não fala, eu quero que ela fale. Como que eu vou avaliar a fala dela? Então, o primeiro ponto é você pensar que tudo começa através do corpo da criança. Da autonomia e independência corporal, ok? Tudo começa no corpo, é o corpo que desenvolve as habilidades cognitivas, o sistema nervoso central. Tanto que até os 6 meses de idade de um bebezinho, é todo o sistema corporal, né, parasimpático que regula e estimula o sistema nervoso central. É a partir dos 6 meses que essa criança passa a ter mais habilidades cognitivas. E o que acontece no corpo dessa criança a partir dos 6 meses? Ela começa a ficar mais firme, ela começa a desenvolver mais consciência corporal para pegar as coisas, para
explorar o ambiente, não é? E todo esse processo de ficar mais firme, de engatinhar, de andar e de explorar o ambiente é que potencializa o desenvolvimento cognitivo cerebral dela. Então, eu tô meio gripada, gente. A autonomia e a independência corporal dessa criança vão dar para ela capacidade cognitiva, aptidão mental. E o que é cognição, né? Porque se a gente vai olhar para esse desenvolvimento corporal, logo a gente vai ver o desenvolvimento cognitivo da criança, certo? O desenvolvimento cognitivo é o conhecimento dessa criança, ok? A criança, ela precisa ter conhecimento para se comunicar e, consequentemente, para falar. A fala, por mais que seja uma resposta e uma ação motora, antes disso teve um processo de compreensão, de percepção, de atenção, de formulação do pensamento, para então haver uma ação, uma programação e um planejamento da boca. Então, nesse aspecto aqui, para a gente poder chegar até a parte final, que é a fala, a gente tem que sempre pensar no desenvolvimento cognitivo. Só que para a gente acessar esse desenvolvimento cognitivo, ou estimular esse desenvolvimento cognitivo, que é a cognição, que é o conhecimento da criança, e quando a gente fala em conhecimento, está atrelado aí a linguagem, certo? Porque linguagem é o conhecimento de códigos linguísticos utilizados por um grupo de pessoas, certo? Então isso tem que estar antes de tudo na cabecinha da criança para depois estar na parte de fala, ok? Então aqui é um aspecto que a gente vai avaliar, esse desenvolvimento cognitivo. Só que para nós acessar esse desenvolvimento cognitivo da criança, ver aonde estão as lacunas, ver o que ela já tem, o que ela não tem, potencializar esse desenvolvimento, a gente precisa sempre observar o desenvolvimento corporal dela. E aí aqui que eu vejo que é um detalhe importantíssimo que muitos fonos pulam, ou não percebem, ou não atentam-se tanto para isso, porque não é a nossa área, né? A gente estuda cérebro, boca, ouvido. Mas o que isso tem a ver com desenvolvimento corporal? Total, gente, total. É claro que a gente não vai trabalhar dentro do que não é da nossa área. Só que se você recebe uma criança que ainda não tem aptidões, certo? Corporais para as atividades de vida diária, essa criança, ela não consegue planejar e se organizar para alcançar um objetivo no ambiente, para explorar adequadamente um ambiente. Essa fala, ela não vai acontecer. Ou se acontecer, nós não vamos conseguir ensinar essa criança tudo que ela precisa e pode aprender. Por quê? Porque o corpo dela nesse espaço, nessas situações, não está ainda preparado para esse aprendizado, para receber esse aprendizado. É através do corpo que nós temos os sentidos sensoriais, certo? Da entrada da informação. Então, por mais que essa criança, ela enxergue bem, ela ouve bem, ela mastiga bem, ela respira bem, ela pega as coisas, o nosso próximo passo é ver como ela processa essas informações. Por quê? Esse processamento das informações, essas experiências que ela vive através do corpo dela no espaço, vão gerar memórias. Essas memórias é a linguagem, essa memória é o conhecimento, que vai acontecer principalmente por meio da imitação. Então, uma criança que não fala, ela precisa ter uma autonomia e uma independência corporal. E aí aqui você já começa a trabalhar com uma criança que não fala. E muitas vezes as crianças que chegam para nós, que ainda não falam, por questões extrínsecas, certo? Os pais acabam fazendo as coisas por elas ou não dando tempo para elas processarem, certo? Muitas vezes os pais podem ser os principais causadores por questões ambientais, né? Os pais, quando eu digo os pais, quer dizer mais os fatores extrínsecos, certo? As pessoas que convivem com essa criança, os estímulos que essa criança recebe, tá? Pode ser o principal causador, ou seja, eles dão pouco estímulos
ou os estímulos que eles dão não são suficientes ou não está sendo de qualidade para essa criança aprender. Mas, gente, muitas vezes, tá? Essa criança, ela já tem um desenvolvimento intrínseco alterado. É uma criança que já está apresentando alguns sinais de atraso no seu neurodesenvolvimento. E aí, o que acontece? O ambiente, a família, as pessoas acabam fazendo por essa criança porque ela não tem intenções, ela não age, ela não busca, ou se quando age, busca, não tem um comportamento adequado. Então, nós precisamos entender que nem sempre tudo é culpa do ambiente, só que como o ambiente está agindo sobre essa criança, precisa ser mudado, precisa ser aperfeiçoado. Para quê? Para que ela comece a receber estímulos diferentes, então se desenvolver, então mostrar respostas diferentes, tá? Então, o primeiro ponto é os pais entenderem isso. Por onde a gente vai começar? Sempre pensando que essa criança precisa ser útil no espaço. Essa criança, ela precisa fazer as coisas para os outros. Por quê? Porque, primeiramente, esse desenvolvimento intrínseco corporal tem que acontecer, de autonomia e de independência. Autonomia é essa criança conseguir planejar suas ações para fazer alguma coisa, certo? E a independência é a criança já conseguir fazer algumas atividades de vida diária, pentear o cabelo, escovar os dentes, mesmo que ela não consiga fazer isso com perfeição, mas ela tem a iniciativa, ela tem a percepção de que essas funções ela pode fazer sozinha, ela precisa fazer, ela precisa tomar banho, ela precisa se vestir, ela precisa buscar a roupinha dela, entende? Então, tudo começa com esse desenvolvimento corporal. E aí, não basta a gente só orientar os pais, a gente precisa ensinar, porque isso é prática também, tá? Muitas vezes os pais, eles têm uma forma de fazer na casa deles. O nosso trabalho já precisa ser de intervenção aqui, ensinando os pais como se comunicar com a criança para ela desenvolver melhor esse desenvolvimento corporal de autonomia e independência nas atividades diárias, para que com isso haja um maior conhecimento e percepção das funções, do que o corpo dela faz, das pessoas e dos objetos. Porque isso vai virando conhecimento na cabecinha dela. Ah, Lari, mas a criança não fala, como que eu vou fazer isso? Então, sempre vamos começar pelo que essa criança já faz. Ela não fala, mas o que ela já faz com o corpo dela? Certo? O que ela já faz? O que ela já tem de autonomia e independência? Então, esse é o primeiro ponto. Você, como fono, precisa saber. Então, eu sempre começo desde o momento em que a criança acorda. Como é o momento em que ela acorda? Aí, muitas vezes, os pais já querem resumir essa rotina. Não, eu quero saber detalhes. Essa criança dorme aonde? No momento em que ela acorda, ela faz o quê? Ela já vai atrás dos pais, ela chama os pais, mesmo não falando, ela usa o corpo para se expressar, ou ela já vai para a televisão. Como que é? Os pais muitas vezes já dão a mamadeira, dão o leite, dão o café pronto. Então, eu quero entrar nessa rotina dando pequenos detalhes diferentes que os pais podem fazer desde o momento em que a criança acorda. E aí, que hora que a criança vai para o banheiro? Como que é esse momento do banheiro? Como que é o momento do se vestir? Então, a gente precisa ver tudo isso porque vai nos dar dados desse desenvolvimento corporal de autonomia e independência, mas também da comunicação da criança nestes momentos, tá? Como a criança está se comunicando com o corpo dela nessas atividades de vida diária? Veja que para mim ainda o mais importante não é a brincadeira, certo? A criança, ela aprende através da brincadeira? Aprende. Só que nós precisamos, gente, concordar que hoje os pais não têm mais tempo para brincar, né? As crianças brincam um pouco e se elas brincam vão ser em ambientes da escola, em outros lugares. E a gente precisa capacitar os pais. E quais são os principais momentos em que os pais estão com as crianças? No momento de cuidado, no momento de atividade de vida diária.
Então, esse momento é importantíssimo para a gente já saber como está sendo e como vamos ensinar os pais a fazer diferente. Desde ensinar a criança a fazer sozinha, mas também fazer a criança pensar. Muitas vezes uma criança que não fala, às vezes ela já até tem autonomia e independência. Ela já pega o sapato, ela já pega a bolsa, ela já come sozinha, tá. Mas o quanto que de tudo que ela faz sozinha já está na cabecinha dela? Ela consegue entender e expressar isso. Porque a gente vê como ela conduz o corpo nessas atividades de vida diária, mas também a gente precisa observar como ela compreende e se expressa. Aí a gente vai para o desenvolvimento cognitivo, tá? O desenvolvimento cognitivo vai envolver a percepção dessa criança, a atenção para o contexto, o que está acontecendo, onde ela está, o que ela precisa buscar, como ela pode explorar. Então, no seu consultório, uma criança que não fala, primeiro ponto, como ela chega no seu consultório? Ela já chega andando ou ela chega no colo dos pais? E quando os pais entram no seu consultório, os pais já deixam ela no chão ou ela não quer descer do chão? Tudo isso já vai te dando sinais de como essa criança ela está processando as informações, como ela está reagindo a novos ambientes. A partir do momento que os pais colocou ela no chão, como é a interação dessa criança com a sala, com você, né? Então, é um momento onde a gente já inicia a nossa avaliação, é um momento onde a gente já inicia as nossas observações para poder orientar os pais, certo? E muitas vezes é um momento, não é da gente também se preocupar em ficar estimulando a criança, ai, falando muito, olha aqui que bonitinho, pega isso, vamos lá, tal. Não, por quê? Tô dando umas dicas já, tá? Dicas práticas. Porque muitas vezes a gente tem que esperar a ação da criança, certo? A criança entrou no ambiente, ali já é um estímulo sensorial que ela tá recebendo de novidade. Como vai ser a reação dela? Então, muitas vezes você não precisa ficar eufórica ou eufórico em já querer acessar a criança. Primeiro você precisa esperar essa criança acessar o ambiente que ela acabou de chegar, certo? E aí nesse momento eu gosto muito também de prestar atenção nos pais. Como que os pais reagem? Eles já querem que essa criança explore tudo, eles já querem proteger essa criança, eles já querem falar pela criança. Então, todo momento ali você já está observando e você tem que ser rápida para agir. Você tem que ali nesse primeiro momento já tomar as rédeas dessa condução, certo? Família e criança e orientar. Aqui é comum, muitas vezes no primeiro contato, eu nem já entrar para a sala, eu ficar na recepção com a criança. Eu sentar ali, eu pegar uma folha, eu ver se ela quer desenhar, eu vejo, eu converso com os pais. E aí eu vou falando para os pais, deixa ela explorar o ambiente, certo? Então, aqui já, gente, nenhuma criança vai ser igual a outra. Então, vai ter a criança que já quer explorar tudo, que quer interagir com tudo, que não tem atenção. E vai ter a criança introvertida, a criança que não quer explorar, a criança que se sente ameaçada pelos estímulos novos. Ela não tem o quê? Uma ação, uma reação a esses estímulos novos que estão acontecendo. Aqui nós já temos muitas coisas para orientar os pais, certo? A criança super agitada que não fala, como que a gente vai ensinar os pais? A criança passiva, introvertida, que não fala, como nós vamos orientar os pais? O que a gente precisa entender é que sempre tem que haver um bom desenvolvimento corporal e cognitivo. E o que vai fazer estes dois aspectos se desenvolver bem vão ser as experiências que essa criança tem através dos sentidos sensoriais, ok? Então, uma criança que é muito agitada, ela está explorando pouco, sem qualidade, o ambiente, as situações. Por quê? Porque ela não permanece explorando, interagindo, conhecendo. Então, isso também não é positivo. Então, a gente vai ter que ensinar ela a permanecer
mais tempo explorando uma atividade. Então, por exemplo, na hora do banho, a gente vai ter que ver se essa criança deixa de brincar e comece a ajudar a mãe na hora do banho. A pegar o shampoo, a passar na cabecinha, a lavar o corpo, certo? Começa a escovar os dentes, começa a ter autonomia e independência para pegar as coisas para tomar banho, pegar as coisas para a mãe. Muitas vezes os pais fazem tudo pela criança para a rotina dar certo, para as coisas acontecerem. Então a gente vai dando pequenos detalhes para os pais. Olha, quando vocês forem sair, pede para ele pegar a bolsa, né? Quando vocês forem sair, mostra para ele, ó, tá faltando alguma coisa no seu pé. A gente vai sair. O que tá faltando no seu pé? Então, mesmo que a criança não fale, a gente precisa já começar a buscar, certo? A saber o que ela compreende do que a gente está falando. Porque tudo começa pela compreensão, certo? Quem aqui já aprendeu a falar uma outra língua? Né? Para a gente praticar falar uma outra língua, antes a gente precisa saber escutar. Então, essa criança, por mais que ela ainda não fale, ela tem que estar atenta aos comandos, ela tem que executar comandos. Aí aqui tem uma outra chave. Muitas vezes os pais falam assim, ele entende tudo. Ele não fala, mas entende tudo. Aí a gente precisa pensar que para uma criança entender tudo, ela tem que estar com as entradas sensoriais, os 5 sentidos dela funcionando muito bem. E se eles estivessem, ela estaria falando, né? Ou então ela estaria tendo intenção de falar, e se ela não estivesse conseguindo, aí a gente já teria aí um diagnóstico diferencial, mas voltado para as questões motoras de fala. Mas uma criança que não fala, entende tudo, mas tá ali tudo bem para ela, tá feliz da vida aqui, que ela não tá falando, tá conseguindo tudo que ela quer. Então, peraí, vamos ver se essa criança tá realmente entendendo tudo. Aí a gente vai ver se os pais estão dando muitas afirmações para essa criança que estão dispostas visualmente ali. Então, os pais sempre dão o exemplo do controle. A gente pede para ela pegar o controle, a gente pede para ela pegar a chave. Então, essa criança ela já está tendo ali um bom sinal de desenvolvimento cognitivo relacionado, claro, à memória, mas a memória visual. Essa criança está vendo que os pais estão se arrumando, está vendo que tá todo mundo vai sair, então ela já associou que precisa da chave. Então, ela está tendo um bom desenvolvimento de conhecimento, de linguagem, mas ainda não está compreensivo por completo, porque compreensão não envolve só eu entender comandos, envolve eu entender perguntas. E aí a gente vai para um outro aspecto do desenvolvimento da fala e da linguagem, que é a intenção, a prosódia, né? Então, muitas vezes os pais estão só fazendo afirmações para essa criança, e essa criança está entendendo um comando, certo? Ou então, os pais são mais enfáticos, estão dando pista visual. Mas, se quando a gente tira essa informação, certo? De apoio visual e de afirmação, e a gente faz uma pergunta onde essa criança tem que pensar, a gente vai ver que ela não compreende. Vou dar um exemplo. Na hora do banho, ao invés de falar para a criança, vamos lavar o cabelo, por que não fala para a criança? O que nós vamos fazer agora? Né? Se a criança já sabe tomar banho, ao invés de falar, vamos lavar o cabelo, o que nós vamos fazer agora? Ou então, a gente vai lavar o cabelo. Com que a gente lava o cabelo? Com o shampoo ou com o sabonete? Mesmo que ela não saiba falar, ela tem que entender que você fez uma pergunta ali relacionada ao cabelo e que ela tem que escolher qual que lava o cabelo. E aí, muitas vezes, a criança que não fala, que ela não compreende. Por quê? Porque mudou a forma de conduzir a informação para ela e exige mais dela conhecimento, certo? E compreensão. E aí o primeiro ponto da criança que não fala é a gente estimular cada vez mais o conhecimento dela através dos vocabulários. Uma criança, para falar, ela precisa ter conhecimento de vocabulários. Então, shampoo, ela precisa entender que shampoo faz parte, certo? Do banheiro, do cabelo,
certo? De produtos de higiene. Ela precisa entender que a toalha faz parte do corpo, enxugar, água, molhado, seco. Então, esses vocabulários, eles vão se ampliando dentro de categorias e se relacionando com outros. E isso, por mais que a criança não fale, ela tem que ir entendendo isso a nível de informação auditiva, certo? Então, a gente tem que ensinar aos pais como fazer essa criança entender o que a gente está perguntando e ter uma interação, mesmo sem a fala. Porque se isso acontecer muito bem, o que vai começar a acontecer? Essa criança vai começar a se expressar. Então, uma criança que não fala, ela tem que ter uma boa expressividade. E muitas vezes a criança que não fala, ela ainda não tem uma boa expressividade. Ela usa o corpo dela apenas para buscar os outros, para satisfazer uma necessidade dela, certo? Ou não, às vezes essa criança tem uma boa expressividade, isso já é muito bom. E aí, dentro da expressividade que ela já tem, nós vamos analisar. Ela usa o corpo? Como são os gestos dela? Como são as expressões dela? Como que ela usa esse corpo para se comunicar? Atrelado a esse corpo, tem intenção de fala? Porque por mais que ela não fale, ela tem que ter intenção de fala. Porque esse desenvolvimento de fala, ele acontece já através do choro quando um bebê nasce, não é? Então, que é a primeira forma de comunicação, só que quando uma criança chora, ela já está dando sinais ali do desenvolvimento, certo? Respiratório dela. O quanto que é associado com a voz e a respiração, isso já está acontecendo. Depois vem o desenvolvimento do balbucio, do jargão. Inclusive, o jargão é a pura associação do desenvolvimento motor de fala com a prosódia. Certo? Porque essa criança começa a brincar, a ter jogos vocálicos, né? Ela começa a combinar mais sílabas, certo? A variar esses sons, mas com entonação, como se ela estivesse falando. Gustavinho tá nessa fase, é a coisa mais linda do mundo. Eu quero gravar para mostrar para vocês. Ontem ele pegou o celular e tava falando nada. Mas falando tudo no mundo dele, né? Então, assim, ele não fala, ele já tá falando algumas palavrinhas, mas tá atrasado no desenvolvimento de fala. Só que eu preciso ver se ele tá tendo intenção de fala, ok? Eu preciso ver essa saída, essa expressividade. Então, no consultório, a criança que não fala, a gente vai ter aquela criança que não fala, mas tem expressividade, e aí fica muito mais fácil para a gente trabalhar, porque se ela tem expressividade, ela já tem uma boa atenção, ela tem uma boa percepção de quê? Do ambiente de nós. Agora, uma criança que ainda não tem uma boa expressividade, a gente precisa focar mais na compreensão dela, que vai acontecer através da percepção, da atenção, da interação, para que essa criança tenha o quê? Imitação. Imitação corporal e imitação oral. E aí, com isso, depois que a gente consegue isso, dessa criança que não tem expressão, aos pouquinhos vai vindo a expressividade dela. E tudo isso, a melhor forma da gente explicar para os pais não é como eu estou fazendo aqui, dando uma aula teórica para vocês, é mostrando na prática. Então, na prática clínica, é muito importante a gente já estar conduzindo a criança, avaliando ali, né, fazendo atividade com a criança, mas já sabendo quais são todos os aspectos e habilidades que ela está desenvolvendo ali, para poder explicar para os pais. Então, essa criança quando ela chora, essa criança quando quer um brinquedo, essa criança quando não fica atenta, essa criança quando não executa os comandos, tudo isso a gente já vai explicando para os pais. E aí a gente vai ensinar os pais como acessar melhor essa criança através da comunicação deles, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tem que ensinar os pais o quê? Que eles precisam ficar na mesma posição que a criança, que eles precisam olhar para a criança, que eles precisam parar tudo que eles estão fazendo para conversar com a criança. Por quê? Porque a comunicação não verbal, ela sustenta a comunicação verbal.
certo? A comunicação não verbal é a entrada para essa criança desenvolver a fala. Então, os pais também precisam ter uma boa comunicação não verbal com essa criança. Eles precisam fazer uso das expressões faciais deles. Eles precisam fazer entonação. Eles precisam parar tudo e mostrar para a criança a diferença no tom de voz deles, se é uma brincadeira, se é uma pergunta, apoiado com gestos para essa criança associar melhor as informações, ou seja, e gerando na cabecinha dela memória, conhecimento do que o outro está dizendo para ela. E aí, aos pouquinhos, a gente vai incentivando essa criança a falar junto, certo? Então, dei aqui várias formas da gente já por onde começar e como a gente vai incentivando essa fala da criança. Muitas vezes os pais, eles têm o hábito de pedir para a criança falar, né? A criança pediu água, então os pais falam, você quer água? Então fala água. Na verdade, a gente tem que estimular a criança a falar junto com a gente. É claro que antes dessa criança falar junto, a gente tem que ver se ela está atenta ao que está acontecendo. Então, o Gustavinho agora, vou dar um exemplo do meu filho. Ele está na fase do jargão, ele tem um bom desenvolvimento corporal, expressivo, certo? A fala tá vindo, ainda tá vindo assim, monossilábica. Mesmo monossilábica tem hora que já combina algumas palavrinhas, enfim. Mas o que eu estou incentivando nele? Eu estou incentivando a imitação oral. E a imitação oral é falar junto, ok? Por quê? Porque é o próximo passo para ele desenvolver ainda mais habilidades de fala. O conhecimento dele a gente está estimulando através das experiências, da atenção auditiva, né? Mas eu chamo ele para falar junto. E como está sendo a principal comunicação dele quando ele quer as coisas ou quando ele quer expressar alguma coisa? Ele chora, ele grita. Então, aí nesse momento eu vou e falo para ele, filho, você quer descer? Olha só, eu fiz uma pergunta. Você quer descer? Então, ele viu que eu entendi o que ele quer. Aí, qual é o próximo ponto? Ele tem que me responder. Mesmo sim com a cabeça ou não. E aí, muitas vezes, a criança aqui, ela não tem ainda paciência. Mas aqui é o diferencial que a gente tem que ensinar os pais. Não é fazer tudo pela criança, é fazer junto com a criança. E o primeiro ponto é mostrar para a criança que a gente está entendendo eles. Porque o fato da gente não entender gera neles mais frustração. E a criança ainda não tem capacidade de lidar com a frustração. Então vira uma bola de neve, vira um regaço, vira uma bagunça. Então a gente tem que parar tudo e falar, você quer descer? Quer? Quer? Então fala pra mamãe, vamos descer? Aí o Gustavinho, ele ainda não tá falando, então eu não quero que ele fale, quero descer, vamos descer. Então eu falo pra ele, fala junto com a mamãe, descer. Aí ele falou, fez só um sonzinho, tá? Ótimo, entendeu? Então isso tem que vindo nas nossas sessões pra gente ensinar aos pais. A criança que não fala, ok? Então a gente incentiva a criança a falar? Com certeza, mas a gente não incentiva a criança a falar forçando ela a falar ou então testando ela. O falar tem que ser motivacional, essa criança tem que ter um motivo para falar. E aí esse motivo vai ser a necessidade dela, mas também vai ser a interação que ela está tendo naquele momento. E aí, mais uma vez, junto com essa fala, tem que vir, antes de tudo, um entendimento. Tem que haver uma compreensão, certo? Tem que haver uma troca. E, claro, com isso, a criança precisa sentir que ela está sendo entendida. Se a criança não está sentindo isso, não vai haver interação. A criança não vai prestar atenção, a criança não vai concluir esse momento de troca. E isso acontece muito. Ou a mãe, às vezes, não sabe como fazer essa interação, a mãe tá fazendo outras coisas, ou a mãe ainda não tem uma boa prosódia, então a gente vai ter que ensinar essa mãe a fazer uma boa prosódia. Agora, gente, uma criança que não fala, ela tendo uma boa imitação corporal e oral, vai embora. E aí o ponto é, o que fazer para essa criança chegar até a imitação oral, né, e corporal? Beleza, gente? Falei muito? Ficou confuso? Consegui ajudar? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Deu para clarear um pouquinho? Obrigada pela presença. A live vai ficar salva. Tô aqui dando oi para todo mundo que entrou, viu? A live vai ficar salva. Compartilhem, deixem as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Vamos juntos. Espero ter clareado um pouquinho aí a ideia de vocês. Ou se ficou alguma dúvida, podem deixar salvas na live, tá bom? Beleza? Legal. Você quer fazer uma pergunta, Ingrid? Ingrid? Anne, né? Então faz, que ainda a gente tem uns 5 minutinhos para eu fechar. Você quer entrar ao vivo? Para você fazer a pergunta ao vivo? Você quer entrar ao vivo? Legal, vou então... Deixa eu ver. Te mandei um convite. Ótimo. Você não quer entrar ao vivo, né? Você mandou a pergunta aqui, tá bom. Esses fonos. Eu já falei que eu gosto de fono sem vergonha, gente. Fono sem vergonha. Ó, vou responder primeiro a pergunta da Ingrid, depois eu vou responder da Marta. Ah, tá colocando o filho para dormir. Não, então essa hora é preciosa. Paciente que não fala, mas tem uma boa imitação. Então, quando a gente fala imitação, Ingrid, você tem que ver a imitação corporal e oral. Então, esse paciente tem uma boa imitação corporal, mas ele tem imitação oral? Entendeu? Se não, o principal ponto é você começar a estimular essa habilidade de imitação oral, que vai se dar principalmente através dos sons que você faz, das onomatopeias, do falar junto. E aí, se ele não tem interesse ou ele não consegue, aí também são dois caminhos diferentes que você vai seguir. Se você está incentivando a imitação oral dessa criança, ou seja, ele está tendo uma boa interação com você ali, e você está mostrando, vamos falar junto com a tia, ó, faz esse som, ó. Você tá com recurso super legal e tá lá, faz também. E ele fez. Ótimo, então tem imitação oral. Agora, como trazer isso para mais combinações de sons? Aí a gente parte primeiro pelo desenvolvimento das onomatopeias, ou até mesmo de palavrinhas fáceis, tá? Agora, então, se ele tem interesse, mas não consegue, isso não se sustenta, aí é uma criança que precisa ser estimulada no desenvolvimento motor de fala. Aí você precisa dar apoio para haver essa saída de som, essa articulação associada com os movimentos da fala, tá bom? Então, ó, resumindo, ou você tem que estimular o interesse dele para haver mais imitação oral, ou você tem que começar já com estratégia de desenvolvimento motor de fala, tá bom? Agora a pergunta da Marta. E quando ela só quer fazer o que ela quer, não interagindo? Aí, Marta, não sei se você está na comunidade Terapiando com Amor. Na comunidade Terapiando com Amor, eu ensino todo esse raciocínio, gente, desde como buscar a atenção da criança, a percepção, onde tudo começa. E tudo começa com a atenção e a percepção. Então, uma criança que não quer interagir, só quer fazer tudo do jeito que ela quer, o primeiro passo é a gente buscar a percepção dela. E essa percepção vai se dar, claro, através de recursos sensoriais que despertem nela o interesse, mas principalmente recursos que nos facilite a desenvolver uma atividade juntas, mesmo que seja explorando o recurso. Então, por exemplo, eu dou uma dica da assadeira. O que dá para a gente fazer como assadeira? Nada de tão criativo, não dá para a gente jogar, não dá para a gente fazer nada, mas dá para a gente pintar, dá para a gente batucar, dá para a gente colocar na cabeça. Então, a assadeira é um recurso que vai despertar na criança a atenção
A percepção, ou seja, ela vai ter atenção, ela vai ter uma ação para esse recurso, só que esse recurso vai estar comigo. E aí eu vou explorar junto com ela esse recurso. Então, no consultório, a gente tem que usar muitas estratégias e objetivos terapêuticos voltados para isso, para a percepção, para a atenção e para o desenvolvimento de uma tarefa conjunta. Agora, para casa, a gente precisa continuar ou focar com os pais para esse desenvolvimento de autonomia, de independência, de exploração do ambiente e de ajuda para os outros acontecer. Tá bom? Tudo bem até aqui? Cantigas também ajuda muito, né, Lari? Ajuda, principalmente se a criança gosta, né? Aí a criança completa, cantiga, ajuda muito, cantigas, mas sempre também eu gosto de associar o corpo, né? Parar a musiquinha e a criança tem que perceber onde parou. Então a música, ela chama muito a atenção da criança, né? Porque é uma informação aí muito mais focada até no desenvolvimento do hemisfério direito, né? Da prosódia, da entonação, do lúdico. Então a música ajuda muito, tá bom? Ele já sabe que é fofinho, que os pais caem no joguinho dele, não sente necessidade em falar. Então, Ingrid, aí pode ser uma criança que está tendo uma dificuldade, sabe, em amadurecer cognitivamente. Ela pode estar tendo uma dificuldade, um atraso, e aí o comportamento dos pais reforça, certo? Reforça o comportamento comunicativo dessa criança. Então, quando ele fala igual bebê, ou quando ele não fala, ele é atendido. Então, isso está reforçando. Mas não descarta a questão de que essa criança pode ter uma dificuldade. Então, vale a pena, sim, trabalhar junto com os pais, a potencializar esses pais, a deixar essa criança, né, com mais percepção do que ela já é capaz de fazer, tá bom? Gente, um grande beijo. Vou encerrar a live. Obrigada pela participação. Espero ter ajudado. Tá bom? Comentem e compartilhem. Até mais. Tchau.